Por favor, doutor Alexandre. Muito obrigado pela sua presença. Encarecidamente agradecê-lo. Bom dia a todos. Temos aí um público bem seleto, concessionárias, né, fabricantes, enfim. Quero aqui, inicialmente, agradecer o Pedro pelo convite, né, pela organização da loja viária, né, desse evento que, assim, eu costumo falar que isso aqui são como sementes que a gente está plantando. Tá? Temos aqui um público de 40 pessoas, temos a transmissão pela internet, e nós estamos aqui plantando mais uma semente. Tá? Esse ano eu faço 20 anos de carreira na área de engenharia, sendo que dos meus 20 anos eu tive a felicidade de cair nessa área de segurança viária. Então, trabalho há 19 anos e meio com segurança viária. E lembro, há 20 anos atrás, né, o nosso programa Pró-Sinal lá no DENIT, né, passei pelo programa Pró-Defensa, passamos pelo BR Legal, e de 20 anos a gente observa que o Brasil evoluiu bastante. Ele evoluiu demais. Então, participei de dezenas de seminários como esse e realmente estava conversando aqui fora. Isso aqui é meio que a gente, né, a água bate, a água vai batendo na pedra, e uma hora vai furar. Né? Se você for ver, a 15486 ela foi publicada a sua primeira versão em 2006, 2007. Então, veja, nós temos aí, nós vamos inteirar daqui a 2 anos, 20 anos da 15486. Né? Então, esse é um assunto que me encanta, que é apaixonante, que gosto e que tenho essa oportunidade de trabalhar durante todo esse tempo. Tá? Também não poderia deixar de agradecer, tá, a toda a minha liderança hoje, dentro do DR do Paraná, na pessoa do Fernando Furiati, na pessoa do nosso secretário de Estado, Sandro Alex, e também do nosso governador Ratinho Júnior, que nos dá a possibilidade de nós, enquanto servidores públicos, poder desempenhar segurança viária, o que nem todos os estados, pelo que eu conheço, têm essa liberdade. Tá? Então, eu quero fazer aqui uma menção que todo o trabalho que o DR do Paraná vem desempenhando e desenvolvendo ao longo desses 5 anos, ele é fruto dessa coesão com a nossa liderança, tá? Dessas entregas que nós estamos fazendo aí ao longo dos anos. A gente teve a oportunidade aqui no Paraná de recepcionar vários DRs do Brasil inteiro. Tá? Recebemos DR de Minas Gerais, DR do Rio de Janeiro, DR da Paraíba, contactamos DR de Rondônia, DR do DF, a gente tem também uma boa relação, a agência do Mato Grosso do Sul, enfim, a gente tem construído uma integração muito boa para a gente chegar nesse objetivo final, que é a promoção da segurança. Ontem o Henrique falou algo na apresentação dele, assim, não estamos aqui para vender, não estamos aqui para promover a segurança, para reduzir óbito nas rodovias. E isso passa por algumas responsabilidades. Tá? E essas responsabilidades é que eu quero apresentar para vocês o que o servidor público, tá? Mas, fazendo uma analogia, o que os líderes da iniciativa privada, de concessionárias, eles também têm um pouco dessas responsabilidades que eu vou apresentar para vocês. Então, é isso que a gente precisa entender, porque, muitas vezes, as pessoas vivem sobre paradigmas. Eles vivem sobre, não, eu vou fazer assim porque sempre foi feito. Né? O Pedro usou o exemplo agora, né? Especificações antigas, eu vou fazer porque sempre foi feito assim. E, muitas vezes, o caro hoje ele vai se converter no barato amanhã. Então, essa é uma visão moderna, essa é uma visão que nós que trabalhamos no meio público, os órgãos de controle gostam bastante, que é a qualidade do gasto público. É um gasto, é um investimento que você faz e que te traz um retorno. E a minha apresentação ela vai falar um pouco sobre isso. Que responsabilidade é essa? E aí aqui eu elenquei dois aspectos que
no meu ponto de vista, são extremamente importantes, que é a parte dos aspectos legais, os aspectos jurídicos e os aspectos técnicos. Então, nós temos hoje, basicamente, esses dois pilares que sustentam um tomador de decisão. Então, é sobre isso que eu quero abordar. E eu sempre começo falando, né, sempre começo as minhas apresentações, e quando eu vou falar sobre esse tema, falando um pouco da Constituição Federal. Tá? Aos advogados que nos acompanham, né, a Constituição, ela é a nossa carta magna. Ela é aquela lei que vale para o público e para o privado, vale para todo cidadão brasileiro que tem um CPF, ele precisa saber que ele tem direitos, deveres que estão previstos nessa Constituição. Então, um ponto de partida muito importante e que é pouco falado no nosso meio da segurança viária é sobre um valor fundamental que está previsto no artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Muito se fala da dignidade da pessoa humana quando o cara fica ali 3 horas para receber um atendimento médico. E pouco se fala sobre a qualidade das nossas rodovias e estradas no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à dignidade. Henrique acabou de me mostrar aqui um acidente que teve na Anchieta, ontem, hoje. Por quê? Porque não se atentaram com um aspecto técnico sobre a operação de rodovias. Então, as pessoas estão morrendo porque, muitas vezes, os engenheiros, os projetistas, os especificadores de materiais não estão atentos a essa questão. Será que o serviço prestado pela empresa X ela está ofertando dignidade para quem vai atravessar? Ou será que ele quer somente prestar o serviço e executar, embora faturar o dinheiro dele, sem a preocupação com a dignidade? Eu conversava com o Rodrigo também, no final do ano passado, e eu falava assim, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a parábola do semeador. Nós temos aquele que semeia o joio e temos aquele que semeia o trigo. E, infelizmente, hoje, Pedro, no Brasil, tem muita gente na segurança viária semeando o joio. Tem muitas pessoas, muitas empresas, muitos prestadores de serviço que, em detrimento do seu lucro e do seu resultado, que é algo legítimo, eles burlam uma especificação. Eu estava conversando aqui fora, a gente tem uma especificação no nosso programa sobre uma certa solução, e alguns prestadores de serviço usam de algum subterfúgio para driblar aquela especificação e não entregar aquilo que nós estabelecemos. E aí a gente precisa pensar o seguinte, será que nesse drible ele não está ferindo a dignidade da pessoa humana? Então é muito importante a gente abordar sobre a responsabilidade do servidor público e dos líderes de tomada de decisão, que as entregas que fazemos, elas vão produzir algum resultado. Pode ser um resultado bom para salvar uma vida, ou pode ser um resultado ruim. Então, eu quero chamar a atenção para vocês sobre a dignidade da pessoa humana. A gente assistiu uma palestra brilhante da Avery agora, ontem teve da Marvitec. Pessoal, nós temos tecnologia no Brasil. Conversava há pouco aqui com o Pedro, e eu tive a oportunidade, durante esses meus 20 anos que eu atuo com segurança, de visitar algumas feiras fora do Brasil. E é muito interessante que tudo que nós vemos fora do Brasil, a gente tem aqui, guardado ali as devidas proporções, mas o que tem lá, a gente tem aqui. A gente tem condições de entregar dignidade. Então, quando a gente fala do aspecto legal, eu quero chamar a atenção da dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, a nossa engenharia, ela entrega produtos ultrapassados perante a ótica da segurança viária. Então, nós temos que repensar. E eventos como esse, a gente começa a jogar um pouco de luz, a gente começa a fazer reflexões a respeito desse tema.
Então, nós temos boa vontade, mas a gente esbarra nessas questões. Falando ainda da Constituição, nós temos que um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência. Eficiência. Tá? E nós do DR do Paraná, a gente tem uma interface, uma interação com outros DRs do Brasil. Né? E o que a gente observa? E que eu também, olhando para dentro de casa, a gente esbarra, a gente às vezes não consegue ser eficiente como deveríamos ser. Então, outro princípio fundamental. E, a partir de 2014, nós tivemos a palavra segurança viária entrando definitivamente na nossa Constituição. Lá no capítulo da segurança pública, tá, a segurança viária entrou na Constituição. Eu, quando vou fazer contratação de segurança viária, eu invoco a Constituição Federal. Espera aí. Eu estou fazendo, a minha motivação é isso aqui, ó, segurança viária. E que o texto, a letra da lei diz que serve para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas. Então, quando a gente vai fazer ali uma justificativa da contratação, uma viabilidade, eu sempre invoco a Carta Magna, a lei maior do nosso país. E aí ele fala ainda dentro da Constituição, ó, para você fazer segurança viária, você faz educação e engenharia. Então, assim, nós temos ali toda uma amarra, um entrelaçamento da segurança viária com esses aspectos jurídicos. E se você for pegar, você concessionário, você prestador de serviço, você está subordinado a isso aqui. Todos nós estamos. Da mesma forma que a gente tem o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à moradia, o direito à saúde, nós temos esse direito que está cravado aí, e eu falo que é uma pedra angular da segurança viária. Isso aqui é a base principal, a base jurídica. Tá? Segunda questão, que eu sempre destaco, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é o segundo aspecto legal que precisa ser considerado. E veja, em que pese eu esteja falando do servidor público, todos nós estamos subordinados. Prefeituras, concessionárias, DR, DENIT, todo mundo. Nós estamos subordinados. E o servidor público, ele muitas vezes, o fato dele não ser eficiente, ele acaba sendo instigado pelo Poder Judiciário. Eu lembro quando eu entrei no DENIT no ano de 2006, e eu não sei quantos dos senhores se recordam das condições das rodovias no ano de 2006. A gente estava numa situação tão deplorável e tão precária da nossa malha rodoviária, que veio uma diretriz do governo federal, do Ministério dos Transportes, para que a gente contratasse de forma emergencial a conservação das nossas rodovias e estradas. Então, isso originou um programa chamado PETS, que era Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas. Então, foi montado esse programa. E o que era esse programa? Contratações emergenciais para a gente recuperar a trafegabilidade das rodovias brasileiras. E por que eu falo que isso que esse ano foi muito importante? No ano que eu entrei no DENIT, um dos primeiros processos que caiu no meu colo foi um processo que aconteceu a seguinte situação. A gente estava no meio dessa confusão e eu não sei por que teve um estado, não vou citar qual que é, mas a gente teve um estado que não conseguiu contratar e a velocidade da rodovia naquele segmento era de 80 km por hora. 80 km por hora. E o fato de você não tomar nenhuma medida, o Ministério Público e o Poder Judiciário foram instigados. Por quê? Porque aquela velocidade de 80 km por hora não era compatível com aquela condição de buraco, aquela situação precária. E, na época, me causou indignação com a decisão liminar do Poder Judiciário, que foi o seguinte: o DENIT é obrigado a reduzir a velocidade de 80 para 60.
O DENIT foi obrigado através do Poder Judiciário. Por quê? Porque o trânsito, a gente ofertar um trânsito em condição segura é um direito de todos e um dever dos órgãos. Nós temos o dever de ofertar. E me causou muita indignação, eu recém-formado. Falei assim, como assim? A justiça se metendo na minha administração, a justiça... E sim, por uma inércia, por uma ausência de tomada de decisão adequada, a gente foi lá e cumpriu. Colocamos sacos pretos sobre as placas de 80 e colocamos novas placas de 60 km por hora. E se você for investigar tecnicamente, a justiça estava correta. A gente não reduz velocidade para atravessar um segmento em obras? Sim. A gente não reduz velocidade quando eu tenho uma situação potencialmente perigosa? Sim. Eu tenho uma lombada, eu não vou reduzir a velocidade? Sim. A condição do nosso pavimento, ela é um dos fatores que determina a velocidade da via, naquele momento. Então, o que a gente tem que pensar? O trânsito em condições seguras é um dever dos órgãos. Então, nós temos sobre o nosso ombro um dever, que é de proporcionar esse trânsito seguro. O segundo assunto que eu quero trazer para falar sobre isso é um outro exemplo que aconteceu em Minas Gerais, é um estado muito grande, tem uma das maiores malhas do Brasil, e um outro processo que eu recebi também, na época do Procinal, que foi o seguinte: o engenheiro do DENIT tinha uma quantidade um quantitativo de placas disponível para ele dentro do contrato, e ao invés dele fazer o tratamento de toda a curva, era uma curva que tinha uma alta concentração de sinistros. Ele utilizou aquela placa de curva perigosa. Você lembra na época do Marcelino? E aí, nós tivemos... Aí, o que aconteceu? Teve um acidente de trânsito, um sinistro. E aí, o advogado foi lá e ingressou com uma ação contra o DENIT. Por quê? Porque, ao invés dele tratar aquela curva que tinha lá suas deficiências de geometria, ele botou uma placa de curva perigosa, ao invés de tratar como manda o figurino aquela curva. Então, ao invés dele executar uma solução de tratamento de ponto crítico, ele simplesmente colocou uma placa lá, curva perigosa. Então, aí eu fui conversar com o engenheiro. Mas por que você fez isso? Não, eu fiz porque eu tinha pouca quantidade de placa no contrato e a gente conseguiu reduzir o número de acidentes. Ele foi muito sincero. Então, assim, você vê o esforço. Esse é o servidor público que nós temos no Brasil. Muitas vezes não tem conhecimento, tem uma limitação, ele toma uma decisão. Então, esse é o cenário. E aí, essa foi a equação que ele conseguiu. Em que pese bem intencionado, ele faltava um pouco de conhecimento a ele. Mas veja, justiça, né? E eu vou dar a letra para vocês. Toda essa base que eu uso hoje foi a base que o advogado dele colocou como a fundamentação da ação judicial dele. Constituição, Código de Trânsito, engenharia, as responsabilidades dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, enfim, uma série de questões jurídicas e técnicas que estão abraçadas. Tá? Então, esse é o segundo aspecto legal que nós precisamos entender. E hoje, no Brasil, infelizmente, nós temos muito a interferência, muitas vezes, de outros atores dentro desse nosso processo de concepção de segurança viária. Por exemplo, eu fui fazer uma apresentação em uma prefeitura, eles falaram, mas aqui é difícil, porque aqui o vereador que manda colocar quebra-mola. Não, mas o estudo técnico não apontou isso. Não, mas o vereador pediu para colocar. Então, essa é a realidade do nosso país. Esse é o servidor público que toma decisão, é o servidor público que tem que comprar material, esse é o servidor público que tem que fazer mais com menos, esse é o servidor que tem que ser eficiente. Então, o desafio é muito grande. O desafio é muito grande do servidor público.
quero que vocês olhem com um pouco mais de carinho para o servidor público. Porque, às vezes, não é incompetência, é uma conjuntura que nós estamos envolvidos. Quais são as duas formas de você ingressar no serviço público? Ou você faz um concurso, ou você é indicado, né, nos cargos de livre nomeação. Essas são as duas formas. Ou a pessoa vai fazer um concurso, que também não significa que ele passou num concurso, que ele vai conseguir entregar tudo aquilo que o órgão precisa, né? E a outra é a livre nomeação. Então, muitas vezes, a gente tem, devido às composições políticas, você tem, muitas vezes, profissionais que não são da área, que estão em cadeiras estratégicas. Nada contra. Porque o gestor é gestor. Ele não precisa ser formado em engenharia civil para que ele seja um bom gestor. A gente já teve diretor-geral do DNR que era médico. Acho que você se lembra, né, Pedro? Enfim, não é fator determinante. Mas esse servidor público, imbuído dessa responsabilidade, ele tem que saber que ele tem aspectos legais que ele precisa se cuidar. Terceiro aspecto e último, que eu também sempre falo, isso aqui vale muito mais para o privado do que para o público, é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Eu sempre trago essa lei. Por quê? Porque essa lei é uma das... ela tem aqui, no seu artigo 39, ela fala que é vedado ao fornecedor de produtos colocar em prática, colocar no mercado um produto que esteja em desacordo com a norma da ABNT. Então, se você, concessionário, se você, e por analogia ao servidor público, né, claro que o Código de Defesa não se aplica dentro do direito administrativo, mas ele traz essa deixa. E o que é? O que o Código de Defesa do Consumidor fez? Ele pegou as normas da ABNT, vocês estão aqui 2 dias aqui ouvindo norma da ABNT, e norma, e mais norma, e mais norma. E o que essa lei fala da norma? Que, se você colocar um produto na tua rodovia que esteja em desacordo com a norma, você está cometendo uma prática abusiva. Né? Então, nós temos aí a loja viária. Se a loja viária comercializar um produto que esteja em desacordo com a norma, ela está contribuindo para que esse prestador de serviço não atenda a esse parâmetro de defesa do consumidor. Se uma empresa executora de um serviço coloca produtos que não estão sob a especificação mínima da ABNT, nós também estamos descumprindo essa norma. Então, é muito importante que a gente entenda esse ambiente, essa dimensão jurídica da segurança viária. Esses 3 pilares, os direitos da Constituição, todas as prerrogativas do Código de Trânsito e, de uma certa forma, nós temos também a lei federal que nos amarra com a ABNT, com as especificações mínimas da ABNT. Ok? Bom, então, nós precisamos quebrar paradigma. Tá? Então, esse servidor público nomeado, concursado, seja o que for, esse administrador de uma concessionária, ele tem esses desafios. Tá? O desafio de conservar as nossas rodovias e as nossas estradas. Tá? Ele precisa, né, conservar os nossos dispositivos de drenagem. Então, esses são os desafios que nós temos. E como que nós vamos tratar? Tá? Como que nós vamos tratar? Isso aqui é uma realidade do Brasil. Você vê 4 trabalhadores fazendo ali o seu serviço de conservação da faixa de domínio, sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado. Lembra, trânsito em condições seguras é um direito de todos. Cadê o trânsito em condições seguras aqui nessa situação? Né? Nós não temos ali aquela área de advertência, área de transição, toda aquela preparação para você atravessar com segurança aquela área que está sendo afetada por aquele serviço. Tá? As condições de roçada, que muitas vezes prejudica a visibilidade, erosões, e vossorocas, enfim.
diversas questões que afetam a administração. E tudo isso tem essa dimensão jurídica, orbita essas questões jurídicas. Se acontecer alguma situação aqui, algum sinistro, e todos esses aspectos jurídicos forem invocados, você realmente tem ali uma guarida, né, de um não cumprimento das suas responsabilidades por parte desse administrador. Então, a nossa luta é grande. O nosso desafio é muito grande. Os números de sinistros, que todo mundo aí conhece, todo mundo sabe aí da reportagem, diariamente a gente tem aí uma série de sinistros aí que afetam, uns assumem uma proporção no âmbito nacional, outras nem tanto, mas nós temos aí um número significativo de óbitos, né? Viu o Henrique falando ontem, né? 45 mil, 48, 35, 30, não interessa. Eu entrei, até trazer uma informação, eu entrei no site da Polícia Rodoviária Federal e baixei lá, eles têm um sistema no site, em todos os registros dos sinistros. Eu puxei que só em rodovia federal foram mais de 70 mil mortes. Então, assim, existe subnotificação. Existe uma confusão de números. É 35, é 70. Eu, inclusive, tive uma reunião na Polícia Rodoviária e eu trouxe isso para eles. Foi que o Brasil todo anuncia aí 35, 40, e se eu entrar no site da PRF, está 70 mil mortos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas a problemática é a mesma. O que nós temos, o nosso inimigo é o mesmo. Quem nós temos que enfrentar é isso. Por quê? Porque desses 70, 40 mil, eu tenho certeza que muitos deles poderiam ter sido poupados se tivesse uma atuação segura, uma atuação correta, uma adequada especificação de materiais. Então, essa é a discussão. É isso que nós temos que trazer. É isso que nós temos que sensibilizar. E, muitas vezes, eu vejo muito gestor público falando assim, isso nas reuniões que eu participo da Associação dos DR. Não, mas a gente não tem o dinheiro que o Paraná tem, por isso que a gente não faz. Né? E cabe a esse mesmo servidor público sensibilizar os gestores maior da importância. O que é importante o governo faz. Pronto. O que chegar ao conhecimento dele e entender que é importante é o que ele vai fazer. Então, cabe a esse mesmo servidor público sensibilizar, trazer, não é crença, não é fé, é trazer a ciência, dados. Dados, ó, se eu investir tanto aqui, eu vou ter um retorno aqui. Você sensibiliza. Porque as pessoas acham que a gente só exerce liderança estando em cima. E tem um livro que eu li chamado O Líder 360 Graus. E nesse livro, ele fala o seguinte, você exerce liderança em qualquer posição. É de baixo para cima, é dos lados, é para baixo. Você consegue exercer liderança em qualquer posição que você esteja. Tá? Então, esses são os paradigmas que nós temos que enfrentar. Então, passando aí um pouco dessa parte aí jurídica e entrando mais aí no aspecto técnico, tá? Eu queria dizer que, independente da formação profissional, o gestor que atua com segurança viária, ele tem que saber que tem uma órbita jurídica e que tem uma órbita técnica. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, não sei quantos de vocês vão lembrar aí, algumas equações aí da física, né? E falar que é o seguinte, independente de você conhecer ou não isso aqui vai orbitar a vida do gestor da segurança viária, conhecendo ou não. Né? Então, por exemplo, energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, uma equação aí da física que está muito associada à construção de um projeto de contenção viária, um projeto de dispositivos. Tá? Então, eu não conheço, não sei. Isso vai orbitar de alguma forma a sua vida. Tá? E aí você vai ver aqui que a velocidade ela é elevada ao quadrado na ocorrência de um acidente. Então,
a gestão da velocidade ela é extremamente importante para o gestor. Ele precisa saber, ele precisa estudar alguma medida para trabalhar as velocidades. Você administra uma malha, será que as velocidades da tua malha elas são compatíveis com aquela situação operacional ou não? Às vezes a gente tem trecho que nem placa de velocidade tem. Então, é um trabalho que esse gestor público precisa fazer. Tá? Conhecer a massa dos veículos. Qual que é a composição do tráfego daquele que atravessa aquele segmento? Ele tem uma quantidade expressiva de veículos pesados ou não tem? Nós temos que saber para a gente fazer um projeto de segurança viária adequado. Tá? Falar aqui, drenagem, cálculo de vazão. Será que os nossos dispositivos são dimensionados de forma adequada? Ou será que, quando chove, é um caos a rodovia? Isso tem uma responsabilidade. Será que os dispositivos de drenagem estão funcionando? Isso é segurança viária. Alexandre, nunca vi essa fórmula aí. Não interessa. Se os teus dispositivos não funcionarem, isso aqui vai te prejudicar. É conhecimento. Movimento retilíneo uniformemente variado. Estava vendo a palestra ali do Dalu e isso aqui está totalmente associado com o que foi falado ontem pelo Leonardo, da 3M também. Distância de percepção, né, Pedro? Qual que é a distância adequada que aquele sinal tem que ser implantado para que ele cumpra aquela finalidade? Está aqui, é física. Qual que é a distância de percepção? Qual que é a desaceleração? Então, nós temos aspectos técnicos que precisam também ser considerados. Não podemos desprezar esses aspectos. Tá? Momento fletor, viga biapoiada, QL2/8. Isso aqui é um problema grave que afeta o servidor público. Nós tivemos aí, infelizmente, um infeliz caso no ano passado de uma ponte que desabou, né, na região lá em Tocantins e o Maranhão. Sabe o que aconteceu lá? Algum problema estrutural. É isso aqui, ó. Acho que eu bati aqui, deu uma... Problema estrutural. Isso orbita o gestor público. Tá? Isso orbita o gestor público. Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Né? Aí, beleza. Tá? O que aconteceu no Maranhão no ano passado foi isso, pessoal. Foi isso. Problema estrutural. Faltou inspeção, não interessa. Né? Não estou aqui para apontar o dedo para o culpado, mas o que nós podemos fazer na administração da segurança viária? E aí, falando desse tema, eu trouxe aqui algumas fotos, né, para mostrar, né, obra de arte especial. Então, assim, alguns exemplos de um trabalho que fizemos aqui no DR, tá, em algumas pontes. Tá? Então, pegamos, reformulamos ali as pontes, mexemos ali na estrutura. E tudo isso aqui só foi possível porque nós fizemos um diagnóstico, estudamos as melhores soluções e viabilizamos uma contratação. Então, o gestor público que trabalha, né, no executivo, ele tem essa responsabilidade. Recuperação estrutural e manutenção, ponte sobre o Rio da Várzea, uma ponte construída aí há mais de 100 anos, né, que era originalmente uma ponte ferroviária, fizemos uma recuperação. Contenção da cabeceira da ponte. Contenção e mais contenções. Então, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é diagnóstico, projeto, execução. Outra coisa, reparos aí em pilares, as lajes com ferragem, com armadura exposta, tá? Contenção e sinalização em pontilhões, tratamento de erosão,
descidas d'água. Enfim, uma série de intervenções que a gente faz justamente buscando o atendimento dessas disposições. Alargamento de pontes. Então, eu quero só citar esse exemplo aí da obra de arte especial, porque é um exemplo que assusta o gestor. Quem é da concessionária acaba que tem essa preocupação. Quem é de DENIT, DR, tem preocupação com obra de arte. Quando nós chegamos aqui no DR em 2020, primeira licitação que eu fiz, inspeção das mais de 800 obras de arte que nós tínhamos aqui no Paraná. Temos que inspeção, projeto e execução. E aí, voltando, vou apresentar para vocês o caso de sucesso nosso aqui, de segurança viária, que é o PROSEG, que é o maior programa que nós fizemos de segurança viária. E foi todo pautado nesses princípios. A preocupação jurídica, os óbitos, a nossa responsabilidade. E aí, a partir disso, nós entregamos resultados satisfatórios, muito mais do que o elogio dos usuários da via. Os números nos mostram e nos apontam uma redução desse número de óbitos. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, acho que a maioria de vocês já ouviram o nosso programa. Tá? Então, a gente coloca aí uma série de dispositivos, tá? Sinalização vertical, sinalização horizontal, enfim, balizadores, tratamento de curvas com projeto tipo, enfim, uma série de soluções que nós trouxemos baseado nessa nossa responsabilidade. Foi uma entrega fundamentada na responsabilidade que temos. Então, virou notícia aí o nosso programa, enfim. E o mais interessante são os nossos resultados no que diz respeito à redução de óbitos. Tá? Esse é o número mais importante. Tá? A gente fez uma pesquisa, o custo referencial de um óbito já passou de R$1 milhão. Já passou de R$1 milhão. Então, se você pega, aqui no Paraná, esse número é bem claro para mim, há 4 anos atrás, quando nós contratamos o PROSEG, nós fizemos uma conta de viabilidade. Eu peguei o seguinte, eram aproximadamente 700 óbitos por ano aqui no Paraná. Aí, o que eu peguei? Na época, era R$1 milhão o custo de um óbito. Então, o que nós fizemos? Se a gente continuar nessa pegada, a gente vai ter uma perda econômica de 700 milhões. Ao passo que, se eu conseguir investir nessa redução, eu vou ter também uma redução no número de óbitos. Então, essa foi a nossa justificativa. Eu lembro uma expressão que ela é muito forte para mim, que é o seguinte, a gente traz toda a justificativa do programa e, no final, eu coloco em negrito. Por fim, resta demonstrada o interesse público nesta contratação. Então, isso é muito forte. Isso é justamente responder todas essas questões. Tá? Então, aqui, de uma forma bem objetiva, tá? A gente observa aqui o decaimento na nossa curva de ocorrência de sinistros. Tá? Então, a linha verde ela mostra os sinistros ocorridos durante o dia e azul no período noturno. Tá? Então, a gente tem uma curva, né, de decaimento bastante semelhante. Tá? Então, se você somar todos os investimentos que nós fizemos nesse programa, tá, e cruzar com o número de óbitos, a gente vai observar que realmente vem decaindo. É um programa que está entregando esse resultado, além de nós termos recebidos também diversos prêmios aí a nível nacional pela atuação do nosso programa. Tá? Então, a gente foi premiado pela Secretaria Nacional de Trânsito como o estado com o maior número de iniciativas de segurança viária no país. Então, nós ficamos em primeiro lugar. Também tivemos aí o reconhecimento da pesquisa da CNT, no que diz respeito à condição da nossa malha. Então, tudo isso é
o trabalho que a gente está conseguindo entregar. Então, para finalizar, né, algumas considerações que acho importante, né, para concluir a minha apresentação. Hoje, nós temos uma necessidade de continuar a capacitação. Então, eventos como esse, tá, integração com associações, a gente precisa trabalhar na capacitação. Isso é algo que não pode parar. Tá? Você vê ali como um pilar também, né, de atuação na segurança viária a educação. Tá? Então, quero pincelar essa educação e puxar essa educação para os profissionais que atuam, para os gestores públicos que atuam na segurança viária. E sempre pensar nessa integração desses aspectos que são técnicos com os aspectos legais. A gente precisa, porque o Brasil está evoluindo. O Brasil está evoluindo. O número de causas, de processos judiciais associados a sinistros estão crescendo no país. Ou a gente vai aprender no amor, ou a gente vai aprender na dor. Ou vai vir ali um processo judicial responsabilizando um projetista, responsabilizando um gestor, porque não colocou a solução adequada. O Brasil está crescendo. O Brasil está amadurecendo nesse assunto. Então, daqui a pouco não vai sobrar mais espaço para quem pensa somente no lucro. A gente tem que pensar nessa nova cultura, nessa nova visão, esse novo olhar, sempre considerando esses aspectos. Tá ok, pessoal? Então era isso, esse era o recado que eu tinha para compartilhar. Agradeço novamente a Loja Viária, na pessoa do Pedro, e todos os participantes. Obrigado.